Rapaziada, situação complicada, crise interna, racha no elenco e, para piorar ainda mais a situação, escancarada a situação financeira da 777 Partners nos Estados Unidos, encarando aí mais de 16 processos judiciais e aí acumulando uma dívida que passa hoje de 10 bilhões de reais. A gente vai trazer tudo isso para vocês na íntegra aqui no nosso vídeo de hoje. A gente vai trazer uma reportagem feita ontem pelo GE que traz essas acusações, né? Inclusive essa semana ainda, lá na Corte de Nova York, um dos donos da 777, o Josh Wander, terá que prestar depoimento para tentar explicar essa situação aí complicadíssima que a empresa americana se meteu lá no território americano, que pode acabar culminando numa anulação do contrato entre Vasco e 777 Partners. Vou explicar tudo para vocês aqui no vídeo de hoje, mas antes disso quero convidar cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho e que ainda não é inscrito no nosso canal para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Todo dia aqui no canal a gente faz vídeos, faz lives, entra ao vivo, sempre para deixar você bem informado. Então não esquece, corre lá, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like no vídeo para que o YouTube possa entender que esse vídeo é importante, é relevante, que ele possa compartilhar esse vídeo com mais vascaínos, que aqui a gente cobra, aqui a gente não passa pano e aqui a gente não tem mutreta, aqui a gente é vascaíno, torcedor do Vasco, faz um trabalho jornalístico, mas acima de tudo a gente quer o bem dessa instituição e dessa Cruz de Malta. Então quem puder deixar o like, compartilhar o vídeo, a gente vai ficar muito agradecido com a ajuda de vocês. Combinado? Fechado? Mas antes de começar o vídeo, queria deixar um recado de uma empresa que ajuda você vascaíno a sacar o FGTS, o Fundo de Garantia de forma antecipada, que é a empresa Mais Ágil. Você que está precisando de uma grana para fazer uma obra na sua casa, para de repente aí pagar uma dívida que você acabou acumulando nos últimos anos, manda uma mensagem para eles nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link na descrição aqui do vídeo, que em menos de 24 horas eles conseguem aí agilizar esse processo e você consegue estar com essa grana na sua conta bancária. Demorou? Fechado? Então bora começar o vídeo falando primeiro sobre racha interno no elenco do Vasco. Ontem a gente conversou com pessoas de dentro do futebol do Vasco, pessoas influentes dentro do futebol ali, né, hoje do elenco do Vasco, e nos foi confidenciado ali que Gary Medel está queimado com o elenco. Gary Medel, que era um dos líderes, que era o capitão da equipe vascaína, né, até o momento da saída do Ramon Dias, estaria ali encarando problemas de relacionamento dentro do grupo, né, acusações feitas ali por pessoas de dentro do Vasco, de dentro do futebol vascaíno, que mostram que esse racha obviamente está tendo um impacto dentro de campo, né? Que essa situação envolvendo o capitão, o líder do grupo aí, acaba ficando escancarada aí, né? Nesse momento complicado que o Vasco vive. Então a gente trouxe essa notícia para vocês ontem à noite, aqui no YouTube, também nas nossas outras redes sociais, né? Fica agora a grande dúvida, será que essa situação será resolvida dentro do vestiário? Será que a situação do Medel com o restante do grupo aí terá ali algum tipo de reunião para tentar colocar panos quentes e dar sequência aí ao Vasco dentro do Campeonato Brasileiro? O fato é, o Vasco nunca teve um início de competição tão ruim igual o que a gente está tendo em 2024. Nas 5 primeiras rodadas, o Vasco acumula 4 derrotas, tem apenas 3 pontos somados até o momento, está entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco tem um jogo a mais que muitos outros clubes dentro da competição. Então realmente é imprescindível, é muito importante que essa situação aí de desavenças, essa situação envolvendo o Gary Medel seja resolvido ou que ele seja afastado para treinar em separado ou então até desligado do elenco do Vasco, ou que a situação seja resolvida de uma forma amigável. O fato é, o Vasco tem um desafio muito importante em casa no próximo domingo, o jogo contra o Vitória da Bahia, que é um dos times que também está brigando na parte de baixo da tabela, com certeza vai ser um dos clubes que vai brigar contra o rebaixamento no final da competição, ou seja, é um jogo de 6 pontos e é um jogo perigoso, é aquele jogo que o Vasco já entra nervoso, já entra pressionado, que os jogadores que vão entrar como titulares vão, muitos deles, se lembrar da tragédia que foi do último jogo contra o Criciúma e até mesmo do ano passado, daquele jogo contra o Goiás, que teve quebra-quebra, teve confusão, que acabou culminando ali com o Vasco sendo punido e sem poder utilizar São Januário por 3 meses. Então é um jogo perigoso, na minha opinião, tanto dentro de campo quanto
nas arquibancadas, porque eu espero que não tenhamos nenhum tipo de briga, confusão ou agressões aí nessa semana aí de jogo contra o Vitória da Bahia no próximo domingo. O fato é, o nosso treinador, o Rafael Paiva, segue trabalhando de forma interina, vai ter aí essa semana inteira para preparar a equipe, para recuperar jogadores, para principalmente fazer mudanças no esquema tático, no time titular. A gente deve contar com a volta de Dimitri Payet para esse jogo de domingo. A gente deve ter a entrada do João Vitor como titular também nessa partida, né? A gente pode ter uma zaga sendo formada por Léo, Maicon e o João Vitor. A gente pode ter outras alterações no time titular, como a entrada do Adson, entrada de Cleiton, que entrou também no último jogo, né? Ou seja, o treinador interino vai ter que mostrar trabalho. Por quê? Porque o Vasco até agora não apresentou o novo técnico. A gente vai falar bastante sobre isso aqui também na sequência do nosso vídeo. Mas, antes disso, eu queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, o site de apostas esportivas, a BetWinner, eles estão sorteando aí 10 camisas oficiais do Vasco no decorrer dessa semana. De hoje até o dia do jogo, no domingo, a gente vai estar sorteando várias camisas nas nossas lives. Você que quiser participar desse sorteio, é muito fácil, é muito simples. Basta você se cadastrar lá no site da BetWinner. No primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, eu vou deixar o link. E não para por aí. Além de você participar do sorteio, você vai ganhar imediatamente R$200 de bônus, né, para você fazer suas apostas. Não precisa apostar em jogo do Vasco. Pode ser em qualquer partida, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonatos Europeus. Então corre lá para você ganhar esses R$200 e, além dos R$200 e dos sorteios, você também vai levar para você aí mais 130% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$100, você vai ganhar 230. Então é só a BetWinner que faz essas loucuras aí, que faz essas doideiras. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link para você poder garantir aí todas essas bonificações. Beleza? Bora falar de treinador, porque ontem a gente trouxe para vocês com exclusividade na nossa live do meio-dia, né, que vai acontecer agora diariamente, todo dia, meio-dia, a gente tá ao vivo aqui no canal com a presença do jornalista Leonardo Baran, ex-ESPN, ex-Esporte Interativo, ex-Cazé TV, e nessa live ontem a gente trouxe para vocês que o Vasco teria acertado a contratação do treinador Paulo Pesolano, porém, que ele só deve chegar ao Brasil depois de garantir a classificação do Valladolid, que é o clube espanhol que ele comanda, né, na atualidade, para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Ou seja, o Vasco corre o risco de ter que esperar o Pesolano aí por até 3 semanas. Pois é, a situação já não é boa, pode ficar ainda mais complicada, né? Se o Vasco não vence Vitória, entra em um jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza e não demonstra força, não consegue aí vitórias ou até mesmo empates fora de casa, a situação pode ficar mais complicada. Mas tem um detalhe importante, tá? A CBF está cogitando paralisar o Campeonato Brasileiro aí por até 2 semanas, devido às tragédias que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, né? Parece que Inter, Grêmio e o Juventude aí pediram, né? Fizeram ali um pedido formal à CBF para que a competição fosse paralisada ali, para não prejudicar, obviamente, os clubes e também por questão de respeito, né, cara? Por questão ali de tudo que está acontecendo por lá. Acho que o foco agora nesse momento é humanitário, a gente ajudar a população lá do Rio Grande do sul do Brasil, em relação a tudo que está acontecendo. Eu acho que talvez fosse realmente o certo paralisar o campeonato por 1, 2, talvez até 3 semanas, depois que tudo já tiver certinho, né, as coisas já estiverem caminhando pelas próprias pernas, a gente possa retornar com o Campeonato Brasileiro. E quem pode se beneficiar com tudo isso é o Vasco, devido ao momento que a gente vive, devido à situação envolvendo aí a indicação do novo treinador. Então, realmente, se a CBF tomar essa decisão ainda hoje ou mais tardar amanhã, acredito que o Vasco aí pode ser um dos grandes beneficiados aí com essa possível paralisação do Campeonato Brasileiro. E agora, falar sobre o assunto mais importante do momento, né, que é a situação envolvendo, né, os escândalos da empresa 777 em todo o mundo, né? A empresa está tendo problemas. Na Austrália, declarou falência lá da empresa de aviação, a Bonza, que eles tinham lá no território australiano. Estão tendo problemas na Europa, na Bélgica. Ontem, o clube que eles comandam, né, que eles compraram lá, que é o Stenda de Liège, parece que os sócios do Stenda de Liège, né, o corpo associativo entrou na justiça para tentar reaver o poder acionário, né, para tentar tirar a 777 do comando lá dos Stenda de Liège. No Canadá, estão tendo muitos problemas financeiros com empresas lá de aviação. E ontem veio à tona, né, no mundo inteiro, na Bloomberg, que é o maior site de questão financeira do mundo, no New York Times e até
no Globoesporte.com. Pois é, o Globo Esporte fez uma matéria muito completa, a gente vai trazer para vocês aqui na íntegra, né? Eu não quero aqui, obviamente, inventar nada, eu vou trazer para vocês exatamente o que está acontecendo, então eu vou ler exatamente o que foi dito nessa matéria, porque, cara, é alarmante, é preocupante e deixa o torcedor do Vasco aí cada vez mais ressabiado, né, com tudo que está acontecendo. Então a notícia que saiu ontem no Globoesporte.com foi a seguinte: na justiça dos Estados Unidos, fundo inglês acusa a 777, dona do Vasco, de ser castelo de cartas controlada por outra empresa. Então a gente vai ler aqui para vocês a matéria. Botem aí, né, a opinião de vocês nos comentários. Então vamos lá. Na última sexta-feira, o fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com um processo na justiça dos Estados Unidos contra a 777 Partners, dona do futebol do Vasco. O GE teve acesso ao documento informando inicialmente pela Bloomberg, em que Josh Wander e seus sócios são acusados de fraude. Olha que ponto a gente chegou. Com 83 páginas, este documento explica que a Leadenhall acionou a justiça porque acusa a 777 de dar como garantia de empréstimo ativos no valor total de 350 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que não pertencem à 77 ou que já haviam sido oferecidos como garantias a outras empresas. O texto, na Corte de Nova York, denuncia fraude contábil e possível esquema de pirâmide. Olha só, rapaz, colocando em xeque a saúde financeira da empresa que comprou o Vasco em 2022. O Wander já admitiu diversas e fundamentais violações do acordo entre as partes. A única questão agora é se a empresa inglesa Leadenhall conseguirá recuperar os bilhões investidos, né, como prejuízo causado por um castelo de cartas à beira de um colapso. Segue aqui a notícia. Um dos pontos centrais do documento diz respeito ao processo decisório da 777. De acordo com o fundo inglês, o grupo que atualmente comanda o Vasco é controlado por uma outra empresa americana chamada ACAP. Isso acontece segundo a ação, porque o fundo comandado por Josh Wander deve mais de 10 bilhões de reais à empresa ACAP. A ACAP negou ao jornal inglês que controla a 777, chamou as acusações de infundadas e uma tentativa desesperada da Leadenhall de recuperar o dinheiro investido na 777. Uma denúncia anônima por e-mail foi feita. A história começou quando a Leadenhall e a 777 entraram em acordo no dia 7 de maio de 2021. Segundo o contrato entre as partes, o fundo inglês ofereceu uma linha de crédito ao grupo americano entre maio de 21 e setembro de 2024. Pelo acordo, a 777 teria o direito de pegar os empréstimos com a Leadenhall durante esse período, com a obrigação de pagar quantia total ao fim de 3 anos e meio. O contrato previa que a empresa americana teria que dar aos ingleses ativos de forma em garantia. Estes teriam que igualar os valores dos empréstimos e o grupo de Josh Wander teria que atualizar a situação das garantias a cada mês e sempre que pagasse uma nova quantia à Leadenhall. O problema é que o fundo inglês descobriu que a 777 deu de garantia ativos no valor total de 350 milhões de dólares, que nunca foram dela, que nunca pertenceram à 777 ou que já haviam sido oferecidos como garantias a outras empresas que proveram empréstimos à 777, o que é totalmente proibido. Você não pode dar garantias aí para duas empresas diferentes com as mesmas coisas. A investigação começou após um e-mail anônimo recebido em 19 de setembro de 2022. 17 dias depois da 777 assumir o controle da Vasco SAF. Os ativos dados como garantias pela Sutton Park, que é uma das subsidiárias da 777, não existem, são inverídicas, são irreais. Josh Wander nunca os comprou ou já os deu como garantia para outro credor. Você está sob grande risco de seu investimento não estar seguro. O que está fazendo é criminoso. Olha que situação, e como eu falei no começo do vídeo, caso todas essas acusações ou parte dessas acusações venham a ser verídicas e venham a ser comprovadas, a tendência é que o Pedrinho consiga a anulação
do contrato do Vasco SAF com a 777 no Brasil, no STJ lá em Brasília. E é isso que está acontecendo. Pedrinho já faz nos bastidores aí conversas avançadas com pessoas do mundo jurídico, né, especialistas aí em contratos de SAF para tentar a retirada da empresa americana do Vasco antes de setembro, né, quando a 777 deveria fazer o aporte de 270 milhões de reais nas contas da Vasco SAF. Então a situação é muito complicada, é uma situação que realmente deixa o torcedor muito, muito preocupado e a gente, obviamente, vai cobrir aqui tudo que estiver acontecendo, vai trazer para vocês na íntegra qualquer nova notícia que venha pipocar em relação a isso, por isso que é importante, mais uma vez, você estar inscrito aqui no nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo com o maior número de vascaínos que você puder, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!